Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, informações de momento a respeito de Caio Alexandre e de Jean Lucas. Além disso, vamos trazer também postagem de Lúcio para completar a situação envolvendo movimentação das SAFs no futebol brasileiro. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Tantão no Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque prossegue a promoção show de bola na Centauro. Tá aqui, gente, o cupom BARA10 e você já conhece para adquirir esse tênis da Lacoste nas cores do nosso tricolor de aço, exatamente esse que você tá vendo aqui na tela, show de bola inclusive, e nesses 30 segundos já trago para você o valor final usando o cupom BARA10, tá aqui, gente, cupom BARA10. E com ele você vai adquirir justamente esse tênis de R$ 599,99 para R$ 269,99, R$330 de desconto no Pix ou 4 de 71,05 sem juros. Clique no link que está fixado no comentário também na descrição do vídeo. Clicou, use o cupom BARA10 e garanta logo essa oferta. Mas antes para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui esse trecho bem interessante lá do Bar Futebol Clube. Um abraço também para Pedro, para Cássio e também com a participação de Belintani. Vamos trazer aqui, gente, mais uns bastidores aqui da nossa SAF, realmente bem interessante, tá aqui, ó. Ouro, que é um cara que o Bahia também deve muito, viu? Não só pela gestão tranquila, cabeça no chão, estratégica que ele faz, mas todo o processo do começo da SAF. Lembrando que Cadu foi o primeiro cara com quem eu conversei, intermediado por Paulo Pitombeira, pela Talents ali naquele primeiro momento, no jogo lá em Manaus. Cadu falou: Guilherme, o grupo tem um projeto diferente para o Brasil. Mas se depender de mim, eu vou lutar pelo Bahia, porque acho que é o melhor projeto. Então, o primeiro cara que falou assim... Quem lhe falou isso foi Cadu? Cadu. Então, Cadu foi um cara muito importante na pré-SAF. Foi o cara que comprou a nossa briga, velho. Porque eu falei Cadu, e eu falava coisas que ou Cadu seria capaz de validar, ou então a gente não teria validação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quer ver uma coisa importante? Terminou a Copa do Nordeste agora. Quantos atletas da base o Bahia usou na Copa do Nordeste? Uma 27, cacetada, salvo engano, pela notícia que eu vi. Eu não contei, certo? Eu não sei se é verdade ou não. Não, mas é porque se você colocar só aquele jogo contra o Confiança que teve o Sub-20, já entra no... Não, mas é o seguinte, dois jogos estatística... Beleza. E o Bahia fez só 2 jogos ou 3, como eu falei, na Copa do Nordeste com o time titular. Se o City tivesse comprado um clube médio ou grande de São Paulo, ele teria conseguido testar e colocar em campo tantos jogadores. Primeiro que a Copa Nordeste é uma competição extra. Sim. Que os outros clubes não têm. Eles não têm essa janela de jogos. Né? Segundo que o Campeonato Baiano não tem o nível do Campeonato Paulista ou do Campeonato Carioca em termos técnicos. Então também permite. E, novamente, o Bahia tem um rival local, que é o Vitória, que também usa, muitas vezes, o time mais jovem. Né? Esse ano até que não, mas o Vitória também fez com o Bahia aquele time alternativo, o Sub-23. Então, a primeira pergunta que o Ferran Soriano fez para mim foi: por que eu não compro um clube do eixo sul e sudeste e vou comprar um clube do Nordeste? Eu falei: porque o Nordeste tem problemas, mas também tem oportunidades que você não vai encontrar lá. Perfeito. E uma dessas é poder testar 27 meninos da base. Velho. Boa. Na Copa do Nordeste mostrou isso. Boa. Veja, hoje o Bahia tem um Sidney da vida que, se tivesse no São Paulo, se o City tivesse no São Paulo, no Atlético Mineiro, não teria espaço para um Sidney jogar. E olha que ele teve até menos espaço do que deveria. Aí, gente, bacana, né? Bacana. Inicialmente, vejam vocês como é que são as dinâmicas do futebol, os bastidores, e é bem verdade, né? A verdade é que a nossa SAF realmente é um privilégio, a gente pode falar dessa forma, né? E que, inclusive, segue incomodando muita gente, mas a gente fica feliz, nem um pouco preocupado com isso, que a gente quer retorno dentro das 4 linhas. Sobre isso, vamos trazer aqui, disseram que é indireta, também Belintani até falou na live que não seria indireta, mas vejam vocês as palavras do presidente atual do Fluminense, Mário Bittencourt, a respeito da SAF por lá, e direcionando também, fazendo referência a outras SAFs no futebol brasileiro. Tá aqui, ó. Eu sinto que é um dia importante. Por que eu me sinto orgulhoso? Porque o Fluminense se tornou um clube viável e a possibilidade de haver no futuro uma SAF não nos equipara, sem citar ninguém, a outras SAFs que a gente chama de operações de resgate. Se os senhores me perguntarem, Fluminense tem possibilidade de sobreviver? Tem, lógico que sim. Nós reconstruímos o clube nos últimos 6 anos para isso. O Fluminense tem total condição, sim, de sobreviver, sim, com dignidade total. Que eu sinto. Aí, gente, né, se referindo a outras SAFs que teriam sido operação de resgate. Dizem, até Belintani falou que ele se referiu mais a Vasco e Botafogo, aí tá ok, tá coerente. No Bahia não tem jeito, tem nada a ver, a operação de resgate foi um incremento. Mas aquela questão também, né, o Fluminense vive um momento político, pré-eleitoral, em breve vai ter, e estão resolvendo aí jogar
Para a torcida, sobre isso, nosso querido Ivan Tupinambá até trouxe, né? Tá em investidores da transação. Para quem não entendeu, gente, tá aqui, ó. Mais de 40 tricolores comprometeram capital para a transação. Juntaram a galera aí, vamos pedir, né? De investidores. Vamos aqui fazer a SAF do Fluminense. Foi isso, sem exagero. E tá aqui, ó. Sobre a SAF do Fluminense, eu sendo torcedor do Bahia, algo me chamou a atenção. Onde tem a família Dantas, leia-se Daniel Dantas. Para quem não se lembra, aí vai a palavra mágica, a opportunity. Boas lembranças. Tá aqui, gente. Inclusive, família Dantas, vejam vocês, são investidores, né? Convenhamos, né? Aquele negócio, né? Quem paga a banda escolhe a música. Imagine 40 investidores depois debatendo internamente a gestão do clube. Enfim, é algo, todo respeito, né? Nada contra, mas fadado realmente aí a alguns problemas, sem tirar o mérito, né, do presidente do Fluminense, que dizem fazer um bom trabalho. Sobre isso, inclusive, criaram manchete de 6,4 bilhões de investimento, que não tem nada a ver, inclusive o GE estava repercutindo isso, maior parte do aporte de todas as SAFs que a gente viu até agora, isso se referindo à entrevista de Carlos de Barros, um dos possíveis investidores do projeto para a SAF do Fluminense, e Lula Bonfim, inclusive, destacou, nada contra, mas a título de informação ele está errado quando fala que 500 milhões de reais seria o maior aporte de uma SAF em um clube brasileiro. De 2023 para cá, o Grupo City aportou pelo menos 680 milhões em dinheiro novo do Bahia. Tá aí, gente. Aquela questão, né? A tal da manchete que é criada para gerar, né, enfim, essa sensibilidade com a torcida, tentar aprovar o projeto, mas da nossa parte, repito, zero preocupação, e a gente nessas horas assiste de camarote algumas pessoas cometendo os mesmos equívocos de sempre. Por sinal, esses 6,4 bilhões que falaram por lá inclui receitas correntes do Fluminense durante todo o período do investimento. Então, qual é o detalhe? Na verdade, investimento praticamente não vai existir, a não ser esse aporte inicial, porque o restante já são receitas que o Fluminense consegue ano após ano, surreal, né? Mas preocupação zero com relação a esse tipo de situação. Falar em SAF, está aqui mais uma de John Textor, para a gente ter noção. É sempre bom estar acompanhando o mercado de futebol. São concorrentes do Bahia, a gente vai trazendo aqui a realidade. John Textor negociou jogadores do Botafogo com o Nottingham Forest para abater dívida contraída com o Marinax. Só nos últimos meses, o Botafogo fez 6 negócios com clubes de Marinax. Jair, Igor Jesus, John e Cuiabano foram vendidos para o Forest. Rafael Lobato foi cedido ao Rio Ave e Danilo chegou do Nottingham Forest para o Glorioso. Conversei com uma pessoa muito próxima, ao Evangelos Marinax e ao John Textor, para entender o que está acontecendo. E essa pessoa me explicou que o Textor havia pego muito dinheiro emprestado com o Marinax e não tem capacidade financeira de fazer essa devolução. Até por isso, ele permitiu ao Marinax que escolhesse jogadores do Botafogo para fazer a aquisição desses atletas e, em troca, essa dívida que ele tem com o Marinax seria diminuída, afirmou Nicola em seu canal no YouTube. Botafogo, Leão e Nottingham Forest movimentaram cerca de 480 milhões de reais só em negociações de jogadores nos últimos tempos. Tá aí, gente. É que se fala de all-in, né? E o que se fala de rolagem de dívida. Ele pega um empréstimo com um, não consegue pagar, e pega com outro empréstimo, paga o anterior e pega com outro e paga também, e aí vai, e vende jogador e paga empréstimo. É só uma operação tapa-buraco. E a gente segue aqui, repito, de camarote. Mas é bom estar sempre trazendo contexto para a gente valorizar cada vez mais a nossa SAF e se blindar de eventuais pessoas que são contra a nossa SAF e querem semear crise. Para completar, vou trazer aqui algumas informações interessantes, por sinal, relativas a Everton Ribeiro. Constância tem nome, Everton Ribeiro. Nos últimos 9 anos, 17 a 25, seja no Flamengo ou no Bahia, ele sempre precisou, em média, de menos de 340 minutos para participar de um gol que equivale a um gol ou assistência a cada 3,7 jogos. Poucos jogadores no Brasil mantêm esse nível por tanto tempo. Regularidade de quem sempre entrega, e aí, torcedor, Everton Ribeiro pode ser chamado de um dos mais regulares da era recente, sem dúvida, né, gente? Muitos falam que seguramente é o maior nome aí na área dos pontos corridos em campeonatos brasileiros. E que privilégio, né? E os números falam por si só. Parabéns, inclusive, ao Bahia pela prospecção e a Everton Ribeiro. A informação agora é sobre Lúcio, gente. Já foi, já não é mais novidade, mas ele resolveu quebrar o silêncio na rede social dele. Está aqui a página Vou de Bahia repercutindo. Lúcio Rodrigues via stories, sempre no meu coração. Tá aqui, gente, a postagem dele. No dia de hoje, ontem para hoje. E aqui está justamente a informação aqui, né? Enfim, na mensagem que ele trouxe. Sempre no meu coração, um coração e um smile aqui chorando, provavelmente de saudade. Interessante, gente, é isso mesmo. Não é mais nenhum segredo, mas é pela primeira vez que Lúcio se manifesta. E é aquilo que eu falo sempre, né? São ciclos do futebol, são ciclos normais, e essa roda financeira tem que girar e que ele seja muito feliz lá no mundo árabe. E quem sabe lá na frente o Bahia ainda ganha 25% em futura venda. Para completar, vou trazer aqui uma boa e uma notícia ruim. Inicialmente, essa confirmação importante com relação
A Jean Lucas, viu, gente? Fora da final da Copa do Nordeste, Jean Lucas projeta a volta ao Bahia na Copa do Brasil. Minha tricolor vai estar com a seleção enquanto o esquadrão enfrenta o Confiança nos dias 3 e 6. Isso foi há uma semana e na época a gente já tinha trazido, vou até confirmar, porque realmente houve confirmações também de ontem para hoje. E tá aqui, gente, que ele já tinha trazido, né? O meu pensamento é estar em jogo, estar disposto para ajudar a gente, que vai ser um jogo muito difícil no Maracanã. Depois do jogo lá na Bolívia, vai ter um voo ofertado para todo mundo que é do Rio, para os jogadores e para a comissão também. Então, eu vou chegar de manhã, de madrugada, vou ter o dia todo para descansar e vou estar disponível, explicou Jean Lucas. Então tá aí, gente, né? A confirmação, essa reportagem tem um tempo, mas as confirmações aconteceram aí também nesses dias mais recentes e vai ser jogador apto, a não ser, né? Deus nos livre que ele jogue e aconteça eventual lesão durante a partida, querendo ou não, em altitude. Para completar a notícia péssima aqui, gente, mas ainda assim, de algum modo, esperada. E Gabriel Gomes está trazendo aí. Caio Alexandre não viajou para o Rio de Janeiro. É isso, né? Uma pena. Já tinha até falado a respeito disso. Havia uma projeção de que ele estivesse apto e assim ele ganharia algumas minutagens na partida contra o Confiança. Primeiro ponto é esse. Segundo, ele já estava realmente bem e poderia até, né, jogar de repente diante da equipe do Fluminense, mas com a questão toda, cautela. E aí, com o Eric Pulga acontecer aquele tipo de situação e não querem também arriscar, joguem uma partida e depois, de repente, uma lesão se agrava e fica fora de outros jogos. Então, foi esse o contexto. Gabriel Gomes está trazendo a informação. Que pena, né? Isso para mim realmente preocupa, porque ele condiciona o jogo do Bahia. Então, o Bahia vai ter que se virar realmente com o que tem de melhor. A Acevedo cumprir bem a função, não entrega na dinâmica, mas entrega a marcação. E o Bahia e Ceni precisam povoar o meio de campo, de repente ali com o Nestor, quem sabe o 4-4-2, porque a gente precisa ter a posse de bola. Mas tá aí, gente, confirmação que o Alexandre fora dessa partida tão importante do Bahia diante da equipe do Fluminense. Eu não sei o que tem escondido, né? Mas o que se tem de informação é exatamente essa questão. Cautela em acesso do nosso departamento médico e da nossa fisiologia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita essa promoção da Centauro. Além de tudo isso, Jornada Esportiva amanhã, Fluminense Bahia, ao vivo do Maracanã, e a gente conta com você. Tamo junto, saudações de colores, até a próxima.